Vamos lá, pessoal, então? Vamos lá. Pra vocês irem mais cedo para casa hoje. 11h25. Pessoal, o procedimento da ação de prestação de contas, ele nós já vimos isso, a gente repete sempre, ele é bifásico. Ele vai ser dividido em duas fases, como regra geral. Partindo da premissa de que o requerido, quando citado, recuse o dever de prestar contas. Nós vamos ver que ele pode ser monofásico, ter uma fase só, na hipótese em que o requerido citado aceita, reconhece a procedência do pedido e presta as contas devidas. Aí eu não vou ter necessidade de duas fases. Mas, a princípio, eu tenho a linha do procedimento, duas fases. A primeira fase, como todos os procedimentos, começam com o quê? O que inaugura? Petição inicial. Além dos requisitos do artigo 319 e 320 do Código, lá no artigo 550, parágrafo 1º, eu tenho mais um requisito, que é, se existirem, a juntada dos documentos que comprovem a existência do dever de prestar contas. O que eu sempre menciono, e aí uma coisa que é bom vocês saberem, o que não se admite na petição inicial da ação de exigir contas é que ela seja genérica. Ela tem que individualizar as contas que devem ser prestadas. Quais são as contas, qual o período em que se exige contas e quais as operações que ele entende irregulares. Não basta que o autor simplesmente diga, alegue genericamente o dever de prestar contas sem que ele indique. Por que nós devemos não só fazer isso e o juiz deve controlar isso? Porque o juiz ele tem que ter o processo sempre em perspectiva. A falha, às vezes, do judiciário é não perceber que o processo ele caminha e ele vai, em determinado momento eu posso ter uma crise nesse processo. O que é comum de acontecer? Duas ações que isso é comum de acontecer: a antiga ação de exibição de documentos e a ação de exigir contas. E muitas vezes a parte formula um pedido de cunho genérico. Eu depositei, tive uma conta no banco X e eu quero exigir contas dos valores cobrados a título de juros, comissão monetária e todos os encargos cobrados no período. Como é que vocês se defendem disso? Quando a gente trabalha com as normas fundamentais, eu sou chato com as normas fundamentais, sou muito chato. Tem que saber a norma fundamental. Tem que saber. Se não sabem, peguem de novo, voltem lá, que o código de vocês pegou vocês no meio, né? Vocês tiveram esse problema de... Vocês estão no processo civil 4 códigos, não sei se vocês já viram o 1 talvez não tenham visto pelo processo civil novo, né? Já foi visto? Então viram normas fundamentais já? Tá. Com quem? Ah, tá, não sei quem é. Não sei mesmo. Não sei mesmo, não vou dizer que sei. Se falasse o Renan, eu sei. Se falasse o Sombrio, eu sei. Agora... Ah, tu irmão do... tua tia? Tá, mas não conheço. Também que eu não falei mal, porque eu sou sobrinho dela também. Mas assim, o que acontece? A vantagem das normas fundamentais é que elas não podem ser olhadas tão somente como explicativas. Você tem que entender que elas vão guiar a interpretação. Quando eu falo isso que eu estou falando, de que tem que ser específica, não pode ser genérica, não pode ser uma exigência de contas genérica, eu não estou citando no dispositivo legal expresso nenhum. De onde é que eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não, eu estou tirando isso do dever geral de boa-fé. Quem age de boa-fé indica. Quem está certo não precisa de subterfúgio. Isso é um princípio fundamental. Quem está certo não precisa de subterfúgio.
Tu não precisa esconder. Se tu tá certo, ter revelia ou não ter revelia, não importa. Tu vai ganhar o processo no final. Além disso, a garantia do contraditório. O contraditório do novo CPC é um contraditório substancial. Então, e se eu junto contraditório com boa-fé objetiva, o que eu demando da parte que postula no processo? Que ela apresente a sua pretensão de forma que a parte ré possa se defender efetivamente. Isso é se agir de boa-fé. Então não é uma questão necessariamente legal, é uma questão fundamental do processo. Então por isso que eu não admito exigência de contas de cunho genérico. Eu posso, se eu entendo que o banco me exigiu encargos ilegais dessa relação, que ele era depositário do meu dinheiro, então eu vou dizer quais são esses encargos e qual foi o período que eles foram exigidos. Fala. Essa petição inicial, que vai pedir pode pedir proativamente dano? Pode, a gente vai ver que pode. Outra coisa, especificamente em relação à instituição financeira. Quando eu digo que a instituição financeira tem o dever de prestar contas, ela tem dever de prestar contas quando ela age na qualidade de depositária. Não cabe ação de exigência de contas quando a instituição financeira atuou com operação de crédito. Não tem exigência de contas quando se está diante de um financiamento, de um empréstimo, de um contrato mútuo. Por quê? Pelo simples fato de que não há relação de gestão de negócio alheio. Diferente da conta corrente. Diferente da conta corrente, que o banco ele é depositário do meu dinheiro ali. Agora, eu não posso entrar com ação de exigência de contas contra um financiamento de veículo. Por quê? O banco não agiu como gestor de negócios. Entenderam? Tá. Então, petição inicial é isso. O que o Leonardo perguntou. O pedido da ação de exigência de contas, ela tem dois pedidos. Primeiro, um pedido genérico. Um pedido determinado, desculpe. Um pedido determinado. Qual é o pedido determinado? Condenar o réu a prestar contas. E um pedido genérico. Qual é o pedido genérico? Um pedido determinado. Condenação do réu a quê? A prestar contas. E um pedido genérico. Condenar o réu ao pagamento de eventual saldo devedor ou credor. O pedido está no artigo 324. O pedido determinado no 324 caput e o pedido genérico no 324, parágrafo 2º, inciso 2. Ou 3. 324, parágrafo 1º, inciso 3. Não tem previsão para audiência de mediação e conciliação. O que impede da parte pedir o juiz designar? Não. O que eu estou dizendo é que se a parte não pedir, o juiz não vai designar. E se a parte pedir e o juiz designar, o réu não pode ser condenado pela ausência no ato, pelo fato de que ele pode recusar, dizer, eu não tenho interesse em conciliar nisso aqui. Bom, recebida a inicial, o réu é citado. Então vejam, no processo como ordinário, o réu é citado para comparecer na audiência de mediação e conciliação. Aqui, o réu é citado para contestar no prazo de 15 dias ou prestar contas no mesmo prazo. O réu ele é citado para prestar contas ou contestar no prazo de 15 dias. A gente vai ver que
Hoje no processo civil, tu pode tudo. Processo civil, tudo liberado. Por quê? O objetivo do processo civil, o 139, ele dá ao juiz a prerrogativa de alterar o procedimento para adequar as peculiaridades da causa. Então é bem possível que um réu venha antes do prazo vencido, obviamente, né? E diga, olha, excelência, por exemplo, eu quero prestar contas. Eu reconheço que eu tenho que prestar contas, só que eu não tenho como prestar no prazo de 15 dias, porque são 42 volumes de notas fiscais para apreciar e eu preciso de 60 dias. O juiz pode conceder. A gente vai ver isso. Mas basicamente, como em qualquer procedimento, o juiz pode dar essa chamada flexibilização do procedimento. Bom, citado o réu pode adotar 4 condutas. Ele pode adotar 4 condutas. Ele tem 4 respostas, 4 reações possíveis. Primeira, ele vai e presta contas sem resistir à pretensão do autor. Ele presta contas. Alguém não assinou a... Tá, todo mundo que eu não passei ainda, né? Coloca pra mim aqui, só botar no 8 aqui. Por favor, não sejam preguiçosos e coloquem todos os P's de presentes, tá? É C? Então coloque todos os C's. Não, o pessoal vai lá... Não, preencha aí. O pessoal vai lá e bota assim, um C. Pô, preguiça? Se eu já faço isso pra mim não ter que fazer isso? Se eu tô delegando pra vocês, pra mim não ter que fazer isso, vão lá e botam só um C. Não, ajudem. Primeira hipótese, ele comparece, ele não resiste e ele presta contas. Diante desse caso eu tenho o quê? Reconhecimento do pedido. Só que na ação de exibição de contas, lá no rito ordinário, se o réu vem e reconhece o pedido, o que o juiz faz? Profere sentença, sentença resolvendo o processo com julgamento mérito. 487, inciso 3, a linha A. Aqui, não. Se o réu comparece, presta contas e não resiste à pretensão, o que eu faço é abreviar o procedimento. O procedimento se abrevia. O procedimento passa a ser mais simplificado. Em que eu vou abrir vista ao autor por 15 dias. Eu vou abrir vista ao autor por 15 dias. E depois eu vou julgar antecipadamente o feito. E instaurar a segunda fase. E instaura a segunda fase direto. Eu vou abrir, passou o prazo, o réu veio e apresentou contas. Eu abro o prazo para o autor por 15 dias e depois julgo antecipadamente o feito. E vai para a segunda fase. Oi? Você falou? A segunda fase também vai ser mais curta? Não necessariamente. Não necessariamente, porque a segunda fase eu tenho outro objeto de discussão. Na primeira fase eu discuto só o dever de prestar contas. Só o dever. Vamos imaginar o seguinte, que seja uma relação em que o dever é inegável. Relação cliente-advogado. O advogado vem e diz, tá, tudo bem, estou prestando contas. Ele simplesmente reconheceu o dever de prestar contas. Agora eu vou passar para a segunda fase, em que eu vou discutir se as contas apresentadas são corretas ou não. O que o Código exige, lá no artigo 550, parágrafo 2º, é que o autor deve formular, o autor, quando se manifesta das contas prestadas pelo réu, ele deve fazer impugnação específica. Isso é uma grande mudança. Isso é uma grande mudança na legislação. Porque o que acontecia? O sujeito não contestava a primeira fase e prestava contas. Aí vinha o autor e dizia, as contas estão erradas.
porque não estão certas. Sim, isso é uma impugnação de cunho genérico. Não, antigamente não tinha nenhuma previsão legal. O que é comum? Vai lá o contador faz as contas no processo, aí vem a parte, não, as contas do contador estão erradas, porque não refletem a realidade objetiva da sentença. Não, embargo de execução tem que fazer também. Só que tem que fazer memória de cálculo nos embargos. E aí a gente pergunta uma coisa. Quando eu digo que os cálculos estão errados, porque os cálculos não refletem a sentença, o que eu estou dizendo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. É como eu dizer o seguinte, decreto a prisão preventiva do réu, pois o réu em liberdade coloca em risco a garantia da ordem pública. O que eu estou dizendo? Absolutamente nada. Como às vezes acontece, o ministro Marco Aurélio soltou ontem e disse assim, a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e abstrata. Ponto. Peraí. Dizer que uma decisão é genérica e abstrato é justamente ser genérico e abstrato. É justamente ser genérico e abstrato. Porque eu tenho que dizer se é genérica porque não indicou o fundamento, esse fundamento indicado não é. Então, isso eu não admito mais. Então, assim, quando eu vou impugnar as contas que o réu prestou, eu tenho que dizer, olha, no caso do advogado que presta contas e diz, olha, apresenta as contas de forma correta. Ele vai lá e diz, olha, eu recebi 100 mil, desses 100 mil, foi o alvará, eu paguei R$1.000 para o contador que fez os cálculos para nós, eu paguei R$2.000 para o assistente técnico que fez as contas, que fez o laudo complementar para nós, eu paguei, eu estou aqui, retive R$1.000 pelas despesas comprovadas pelas notas fiscais em anexo. Ele vai lá e diz, passei 60 mil para o cliente, fiquei com 30 mil de honorários. Ponto. Aí vem o sujeito e diz, as contas estão erradas, pois não refletem a realidade da relação contratual havida entre as partes. Tá. Vale isso? Não, eu tenho que dizer, essas notas fiscais que tu indicou aqui de despesas estão erradas. Porque olha aqui, tu botou que gastou R$200 de xerox num processo eletrônico. Tu colocou que tu pagou R$1.000 para o assistente técnico, mas o assistente técnico lá no site dele está escrito que ele cobra R$500 para fazer isso. Isso é impugnação específica. Isso é impugnação específica. Depois a gente vai ver na segunda fase isso melhor. Entra, professor. Professor, um minutinho. Claro. Nossa, que sala cheia. Bom dia. Pessoal, é o seguinte, estou passando em nome da Unipós, da direção acadêmica, da coordenação, dos professores, dos funcionários todos, para desejar um excelente Dia das Mulheres para todas nós, né, que somos brilhantes em tudo que fazemos. Verdade. Nada humilde, né, professor? Mas tá certo, Nada é justo. humilde, mas realmente somos, né? A mulher tem alcançado um espaço ao longo de tantos anos de luta, de dedicação, então tá aí o STF, como muito bem colocou o professor agora há pouco, né, a nossa presidente até recentemente era mulher, então desejo aí do fundo do meu coração que Deus os abençoe, que vocês continuem assim guerreiras, né, muitas filhas, outras mães, esposas, mas sempre ali, né, no salto, elegante, tá bom, pessoal? Feliz Dia das Mulheres para todas vocês e para os homens nós tentaremos pleitear também uma lembrancinha no Dia dos Homens, né, que não é o dia de todos os santos. Eu ia dizer, 31 de outubro. Não é por aí, é dia 15 de agosto, que eu já fui buscar a data. Tá bom, meninas? Parabéns pelo dia de vocês. Curtam muito, sucesso, tá bom? Professor? Obrigado, professora. Tá bom? Ela acha que bateu forte, pior do que eu. Então, reitero os parabéns da professora Jamila a todas. O Dia das Mulheres é importante para vocês, importante para nós, porque nós temos vocês. Então, agora, voltando para a exibição de contas. Voltando para a exibição de contas. A segunda opção que o réu pode fazer é a mais simples de todas. Ele contesta o pedido sem prestar contas.
Ele diz, eu não tenho que prestar contas. Ponto. Claro, obviamente que ele não pode fazer isso, né? Ele vai ter que especificar o motivo, fazer a contestação articulada, sob pena de, eventualmente, confissão. Mas ele vem e contesta o direito do autor de exigir contas. Mas ele não presta contas nenhuma. A terceira opção que ele tem, segundo, ele contesta o direito do autor em exigir as contas. Só isso é o que ele faz. Na primeira, ele reconhece e presta. Na segunda, ele não reconhece e não presta. Na terceira, ele presta contas e contesta o pedido. Pode ser, mas, por exemplo, ele pode reconhecer que ele tem o dever de prestar contas, mas não em relação a todo o período alegado pelo autor, ou não em relação a todas as operações prestadas pelo autor, ou não pelo autor. Mas nesse caso ele não presta contas, né? Ele simplesmente alega ilegitimidade. Mas a segunda opção que você falou. A primeira opção, olha aqui, ó, ele vem e diz, eu tenho o dever de prestar contas, mas não pelo período. Entendeu? Ele diz assim, ó, tu está exigindo o período de março de 2000 até dezembro de 2015. Eu só tenho que prestar contas de dezembro de 2010 a dezembro de 2015. Ou ele diz, eu presto contas, mas eu não tenho o dever de prestar contas por todas estas operações. Eu tenho que prestar contas somente por estas ou aquelas operações. Nesse caso, eu não vou passar diretamente para a segunda fase. Eu vou ter que, obrigatoriamente, analisar a defesa do requerido. Então, eu vou seguir a mesma linha do segundo item. E eu tenho uma quarta hipótese. O réu não contesta, nem apresenta contas. O que ele é? Revel. E o que o juiz vai fazer? Julgamento antecipado. Julgamento antecipado com procedência automática? Não. Tomem cuidado. Revelia não gera por si só procedência. O que a revelia faz é dizer que o réu não controverteu aquele pedido, aquela pretensão. É isso que ela gera. Revelia é o quê? Revelia é a ausência de contestação. Pontes de Miranda dizia, revelia é a contumácia na contestação. Revel é quem não contesta, quem não apresenta uma peça de defesa. Se o sujeito se defende e a defesa é intempestiva, o que ele é? Confesso, porque revel ele não é. Revel é quem não contesta. Se ele contestou intempestivo, ele não é revel, ele é confesso. Porque a confissão decorre da ausência de impugnação no prazo. Professor, então é melhor ser revel ou ser confesso? Depende. Nem todo revel vai ser confesso. E nem todo confesso vai ser revel. Tu pode ser revel sem ser confesso. Basta... Nem todo. Revelia e confissão não são a mesma coisa. Eu posso ser revel e não ser confesso. Exemplo. Ações de direito indisponível. Ação de família. O sujeito, imagina, a pessoa entra com uma ação de investigação contra o Messi. Aí o Messi vai lá e não contesta. Ele é revel, mas ele é confesso? Não, vai ter que instruir igual, porque o direito é indisponível. Município, ação contra o município, ação contra a fazenda pública. Não acontece, né, Fernanda? Nunca vi isso na minha vida. A entidade é citada e não contesta. Ela é revel, mas ela é confessa? Não, porque o direito é indisponível. Eu posso, por outro lado, não ser revel e ser confesso. Basta que eu conteste a demanda, por exemplo, e não impugne especificamente os fatos alegados pelo autor. Ou que eu não, intimado pessoalmente para comparecer na audiência de instrução e julgamento, para prestar depoimento pessoal, eu não compareça. Ou comparecendo, eu me cale e recuse a responder as perguntas do juiz ou dos advogados, salvo na hipótese de autoincriminação. Nesse caso não é revel, Mas é confesso. E quando que é revel e confesso? Quando o sujeito não contesta e o direito é disponível. Ele vai ser revel e confesso.
Ontem eu dei uma sentença numa ação de cobrança de uma instituição financeira contra uma empresa. A empresa foi citada e não contestou. Aí o que tu vai fazer? Ela não controverteu, mas mesmo assim eu posso julgar improcedente. Eu outro dia dei uma sentença de improcedência num processo com revelia. Por aplicação da Supressio. Era uma empresa de plano de saúde e a empresa tinha uma cláusula que dizia o seguinte: todos os empregados da empresa têm direito ao plano de saúde. Se o empregado for afastado por motivo de saúde, por entrar em licença saúde ou auxílio-doença, ele deverá pagar diretamente na tesouraria. Não vai ser descontado em folha. E se ele não pagar por 60 dias, ele vai ser excluído do plano. Até aí tranquilo, né? Só que o sujeito saiu em licença saúde em 2006 e nunca voltou. Aí a empresa fez o quê? 2006, 2007, 2008, 2010, 2011. Aí em 2011 foi lá e mandou a cartinha para ele. Fulano, vem aqui e paga. Aí passou 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Mandou outra cartinha. Fulano, vem aqui e paga. 10 anos depois ele entrou com a demanda. E o cara, coitado, o cara não pagou. Estava em 6 mil, 3 mil e poucos reais. A dívida só dos últimos 5 anos, né? Eles não cobraram os últimos 10, cobraram só dos últimos 5. Eu fui lá e entendi que aquilo violava o dever de mitigar o próprio prejuízo, que é reflexo do princípio da boa-fé objetiva, e apliquei a Supressio, que é um instituto de direito romano, que diz: se o credor não exerce o seu direito, podendo exercê-lo, ele abre mão do direito. Fui lá, julguei improcedente. Disse: Tito, teve 10 anos para cobrar. O melhor ainda, tu podia ter resolvido o contrato lá em 2006, depois de 60 dias que ele não te pagou. Podia ter resolvido o contrato lá atrás e o sujeito deveria quanto? 2 meses. Aí tu deixou o contrato ficar em aberto de 2006 a 2016 para cobrar os últimos 5 anos. Se tu podia ter resolvido o contrato e diminuído o teu próprio prejuízo para 60 dias, fui lá, joguei improcedente. Revelia. E compensa, porque eu analisei e entendi que apesar da revelia, a parte autora não tinha direito. Na outra sentença que eu dei ontem, também era revelia. Olhei, era uma ação de cobrança. O banco disse que a pessoa pegou 100 mil reais de empréstimo e não pagou. Ou pagou 10 parcelas. Olhei, está lá o contrato. Está na memória de cálculo as parcelas abatidas, está tudo certinho. É direito disponível? Então tá, apliquei a revelia. 5 minutos fica pronta a sentença. Quer dizer, a revelia não é automaticamente gerador de procedência. Ajuda? Ajuda, né? Se a matéria é disponível e o direito controvertido está minimamente, suficientemente provado, e eu não tenho motivo para discordar da afirmação da parte, é procedente. A parte alega que é credora de 100 mil reais, junto o contrato de 100 mil reais. O réu foi citado pessoalmente por oficial de justiça e não contestou? Muitas vezes cabe Revel e confesso. Então, nesse caso aqui na quarta, pode escutar ou não? Não, ele não contesta, ele não contesta, ele é revel e confesso. Nesse caso, Da ação de exigir contas. Não é fácil. Não sendo hipótese de instaurar a segunda fase. Eu gosto de turma assim, que é honesta. Até quem não tá, não botaram foto. Às vezes vem aqui, tem 4 pessoas na sala de aula, eu vejo o Czinho, 40 Cs. Tá bom. Tá bom. Se vocês estão dizendo. Após, se for o caso de contestação, se houve contestação, eu passo para a segunda fase, que é a fase instrutória, dentro da primeira fase ainda. O segundo momento. A única peculiaridade nessa fase instrutória é a possibilidade de realização de perícia, que é o 550, parágrafo 6º. Segunda fase do procedimento da primeira fase. Não entrei na segunda fase do procedimento, estou só na primeira fase ainda, que é a instrução. 6º.
A primeira fase, ela pode ser encerrada tanto por sentença quanto por decisão. Professor, ali nessa fase instrutória, então, a única... Peculiaridade é a possibilidade de perícia. Porque de resto ela segue o rito. Isso. Não, pode, não, ela pode, ela segue as regras do rito comum ordinário. Ela Qualquer tipo de prova. não tem limitação vertical quanto à cognição do juiz. Vocês já falei isso para vocês, né? Limitação vertical, limitação horizontal. Beleza. Eu não tenho limitação vertical. Pode produzir qualquer prova. Imagina que na primeira fase se discute um contrato verbal. Comum de acontecer, a gente pensa que não é muito comum, mas talvez aqui não seja, mas lá no Rio Grande do Sul, lá em Bagé, é bem comum de acontecer arrendamento de terra verbal. Eu estou arrendando 200 hectares para o sujeito e vai pagar com a colheita do arroz, tantas sacas da colheita do arroz. E aí o cara colheu o arroz, não te passou nada, tu quer que ele te preste contas, tu está exigindo que ele preste contas das sacas de arroz que ele vendeu para saber quanto tem para receber. Tu vai ter que assumir, entrar com a ação, exige a prestação de contas. Vem o réu e diz, não, eu nunca tive contrato com esse sujeito na minha vida. Nunca vi mais gordo. Tu vai ter que instruir. Como é que tu vai instruir? Prova testemunhal. Outros elementos, mas tu vai ter instrução normal, tu pode ter todas as provas. E a prova pericial. A segunda fase, ela vai se encerrar por sentença ou por decisão. Se o juiz julgar procedente, ele vai decidir, ele vai utilizar como mecanismo para essa decisão de uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória de mérito. Um novo mecanismo que eu passei a ter expressamente no Código de Processo Civil. Agora, sempre eu vou ter decisão? Não, eu posso ter sentença. Eu vou ter sentença na hipótese de improcedência ou nas hipóteses do artigo 485. Nessas duas hipóteses, eu vou encerrar a fase por sentença. O juiz chegou no final e concluiu: filho, tu não tem direito a exigir contas de ninguém. Improcedência. Ou chegou no final, entendeu que a parte que exige contas, na verdade, é parte ilegítima. Exemplo, o condômino exige contas do síndico. O juiz chega no final e entende, não, quem tem que exigir contas é o condomínio. E julga extinto, sem julgamento mérito. Por ilegitimidade. Não, pode fazer. É que assim, às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem. Assim, eu tento organizar o processo desde o começo. Mas às vezes o processo não foi tu que começou. Às vezes o processo passou por 4, 5, 6 pessoas na frente e quando chega, é um dó que me dá. O que eu costumo fazer nesses casos de ilegitimidade que não foi vislumbrada nem na decisão inicial, nem na decisão de saneamento? Eu aplico a teoria do status assertionis, a teoria do estado de asserção. E eu entendo, e o que diz essa teoria? Uma teoria de direito processual civil. Que as condições da ação, tu analisa em asserção, assim, em perspectiva. Então, com base somente nas alegações da parte. Então, se a parte se diz legítima, isso é suficiente para, no mínimo, o processo ser recebido. Se foi recebido assim, lá na sentença, tu não vai dar uma sentença de extinção sem julgamento mérito. Tu vai dar uma sentença de improcedência. Então tu vai julgar o mérito. Só que o teu argumento vai ser legitimidade. Só que o resultado final é improcedência. Tu vai dizer, bom, João é parte legítima. Só que como João não é o condomínio, João não tem direito a exigir contas. Portanto, improcedência. Mas é o que eu tento adotar quando acontecem esses casos. Até para priorizar o julgamento de mérito, que é o que diz o artigo 4º do Código de Processo Civil. Uma das normas fundamentais. Hoje, no Código, tem uma grande vantagem, que o Código permite que o réu, na contestação, quando ele alega, o Código não permite, o Código exige, que o réu, quando alega a sua ilegitimidade na contestação,
que o réu indique quem é parte legítima, sob pena de ele, réu, continuar no processo. E no final, mesmo que seja extinto por legitimidade, ele ser condenado à sucumbência. Então, hoje, o novo código tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins e algumas coisas péssimas. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque isso valoriza a boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório. Se eu estou dizendo que eu sou parte legítima, é porque outra pessoa é parte legítima. Se eu sei quem é essa pessoa, eu tenho que dizer quem é. Então, se eu sou, imagina, o sujeito entra com uma ação contra ti, tá? Vamos supor que tu tenha uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. A pessoa jurídica tem a existência diversa da pessoa física. O sujeito vai lá e negocia contigo e entra contra ti, pessoa física. O que tu vai dizer? Não, eu sou parte legítima. Eu sou parte legítima, porque ele contratou com a empresa tal. Mas não diz quem é a empresa, tem que dizer. Boa-fé objetiva. O que o código faz é reforçar a boa-fé objetiva. Então, na primeira fase, se for procedente, decisão. Se for improcedência ou extinção sem julgamento mérito, vai ser por sentença. Claro que além das condições da ação, eu posso extinguir seu julgamento mérito por outros motivos. Inépcia da inicial. Deveria ter sido visto lá no começo e mandado emendar? Deveria, mas às vezes não é. Às vezes não tem que tu possa fazer. Eu já tive que pegar ação no tempo da ação de prestação de contas, que o sujeito entrou com a ação de prestação de contas por contrato de financiamento de veículo. Na época, ação de prestação, hoje seria ação de exigir contas. Quer dizer, mas o banco não tem relação de gestão. O banco te emprestou dinheiro. A inépcia da inicial. Inépcia da inicial. Aí, tive que reconhecer depois de tudo isso aqui por sentença. Agora, detalhe pequeno, falta de valor da causa, essas coisas tu... Até porque o código manda que tu priorize o julgamento, prevaleça o julgamento de mérito. Então, qualquer vício sanável que tu chegar no final do processo e tu pode salvar e dar a sentença de mérito, tu tem que fazer isso. A parte esqueceu de botar o valor da causa. A toda a causa será atribuído valor. É requisito da inicial. Tu chegou lá um processo de 20 volumes para julgar a primeira fase. Tu vai dizer assim, defiro a inicial porque o autor não indicou o valor da causa. Vai lá, dá a sentença e arbitra o valor da causa, que hoje o 292 permite, arbitra o valor da causa. Principalmente no caso da parte não ser legítima, se você pegasse esse processo do cara, você já ia dizer, né? Sim. Deixar passar. Não eu, né? É que às vezes assim, gente... É que às vezes assim, gente... O Fernando que trabalha numa vara trabalhosa, a gente trabalha na segunda vara da fazenda... às vezes tu não consegue efetivamente dar o tratamento individualizado para várias demandas que são repetitivas. Então é muito comum, eu fui juiz numa comarca que uma banca, um grupo de pessoas lá, entrou com 2.500 ações de exibição de documentos. O juiz que estava, entrou assim, não foi entrou aos poucos, entrou em questão de uma semana, ou questão de 15 dias. Foi o tempo físico para fazer, imprimir e distribuir 2.500 ações. Foi tempo físico. Entendeu? Assim, ele não tinha como carregar, na época o processo era físico, ele não tinha como carregar mais do que isso aqui de ações por dia. Então, isso aqui é o que ele levava por dia. Então, em questão de 15, 20 dias, todo dia entrava isso aqui de ações. Iguais. Aí, como é que tu vai analisar uma por uma? Então, o que acontece? Aconteceu o caso de umas serem genéricas, umas estarem prescritas, outras, o sujeito pediu justiça gratuita até para a juíza de outra comarca. Aí, quando tu passa a loucura, tu começa a analisar individualmente. Aí, a colega entrou em licença maternidade, tudo. E quando eu assumi, eu recebi 4.000 processos no mesmo dia. De conclusão inicial, recebi A minha assessora, ela é bem pequenininha assim, a Bruna. Eu fui ver a Bruna depois de 60 dias, porque a mesa dela estava assim e aqui de processo. Aí, na medida que ele ia diminuindo os processos, quando chegou depois de 60 dias, o processo estava assim, eu consegui ver a Bruna de novo. A minha assessoria trabalhou 60 dias sem eu ver a minha assessoria, cada pilha de processo. Aí diminuía a pilha, tá aí. Se o assessor quisesse me enrolar, eu não ia trabalhar, porque eu não ia ver.
Eu não ia ver. Ele podia ficar ali jogando videogame, eu não ia saber, ninguém ia saber, de tanto processo que tinha. E imagina, desses 4.100 que vieram físicos, mais uns 500 concluídos no Projude, quase 5.000, tu tem 90 dias para devolver. Então, não tinha como naquele primeiro momento fazer uma análise individual. Depois, quando a gente organizou, botou no ritmo, a gente começou a analisar assim. A gente passou pente fino. Quando a gente começou a passar pente fino, a gente diminuiu esses 2.500, nós diminuímos 500 em um mês. Porque a gente começou, ó, a inicial é genérica, indefiro a inicial. Ó, a inicial não tem valor da causa, indefiro a inicial. Ó, isso aqui está prescrito, declara a prescrição. Ó, tu pediu justiça gratuita para uma pessoa que é dono de uma Hilux SW4, que mora na frente do fórum e que tem um prédio de 12 andares. Comprova, recolhe as custas. A gente começou a passar pente fino. Mas agora tu imagina, a gente vive uma realidade de 100 milhões de processos. Então, às vezes não é malandragem, às vezes é impossibilidade humana mesmo. Tu não vai conseguir fazer essa análise individual em todos os processos. Em todas as ações que tu analisar. E às vezes acontece de uma ação passa e aí tu só vai perceber essa falha 2, 3 anos depois. Acontece. A vantagem é que o novo código, ele pelo menos ele dá um comando para o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário não tente salvar esses vícios. Tente salvar esses vícios. Para que pelo menos, porque que adianta? Tu vai lá e extingue uma ação de prestação de contas de 20 volumes porque o autor não botou o valor da causa. Sabe o que significa? Que ele vai imprimir, pegar aqueles 20 volumes de novo, pegar a mesma petição, escrever assim, dá a causa o valor de, pum, e vai voltar para ti. Porque tu é juiz prevento, porque já entrou a ação extinta sem julgamento mérito. Melhor, né, julgar o mérito? Julga o mérito. Que certo ou errado, resolve. Se tu julgou certo e foi para o tribunal manteve, resolveu. Se tu julgou errado, foi para o tribunal reformou, resolve. Se tu julgou certo, foi para o tribunal errou e reformou, resolve igual. Porque a gente sempre tem essa premissa, né, de que foi para o tribunal reformou porque o juiz estava errado. Mas às vezes, não é porque eu seja teimoso. Eu sou teimoso mesmo. Mas várias vezes que reformaram minha sentença, eu continuo dizendo, a minha sentença estava certa. Errado está o tribunal. Tanto que, às vezes, o tribunal confirma a minha sentença, o STJ reforma. Aí vem para cá e eu olho assim, isso aqui está errado. Continuo achando que eu estou certo. Mas é o sistema. Bom, preclusa a decisão, eu instauro o quê? A segunda fase. Professor, só uma coisa. Se for dada uma sentença aqui nessa primeira fase e o tribunal reforma e vai para a segunda fase, volta para o mesmo juiz e o juiz instaura a segunda fase. Exatamente. Exato. Volta para o mesmo juiz, então. Volta para o mesmo juiz. Porque é competência funcional. O juiz que deu a sentença, ele vai fazer o cumprimento dela. Independente da sentença de procedência ou improcedência. É o mesmo caso quando o juiz julga improcedente uma ação de reparação de danos, o tribunal reforma, quem vai fazer o cumprimento de sentença é o mesmo juiz. Bom, preclusa essa decisão da primeira fase, que determina, que reconhece o dever do réu em prestar contas, o réu é intimado. Ele é intimado. Por que ele não é citado de novo? Citado ele já foi. Tu cita para angularizar, para ele tomar conhecimento, se ele já tem. Ele é intimado para prestar contas já, em 15 dias. Tá, professor, mas peraí. Se na primeira fase ali, quando ele decidiu... Não, assim, a gente vai ver. Se nessa primeira fase, ele citado, ele presta contas, reconhece o pedido, eu passo direto para cá. Então, essa segunda fase já resolve o problema da primeira opção dele. Entendeu? Se ele prestou conta na primeira, já passa para a segunda. Já passa para a segunda. O que eu não vou é intimar ele para prestar contas, que ele já prestou. Mas a partir daí, vai seguir a segunda fase. Porque daí na primeira o juiz vai verificar se está correta. Na primeira fase, o juiz verifica se ele tem ou não o dever de prestar contas.
julgada procedente, o juiz só declara que ele tem o dever de prestar contas e o condena a prestar contas. Quando ele foi citado para prestar contas. Daí ele veio com a prestação. Prestou. Daí o juiz verifica que ele não prestava. Ele já prestou. Não, se ele prestou conta, ele reconheceu. Que ele deveria... Aí o que eu vou discutir? A segunda fase, as contas que ele prestou. A primeira fase discute se ele tem ou não o dever de prestar. A segunda fase discute se as contas que ele prestou estão corretas ou não. Por isso eu tenho duas fases. Se ele já prestou as contas aqui, eu vou direto para a segunda e o que eu vou analisar aqui? Só se as contas estão certas ou não. Não, mas antes da citação para prestar, o juiz não deveria analisar se deveria prestar ou não? Não, por quê? Porque a parte alegou. A parte alegou. Quando é que o juiz vai decidir? Na decisão final. Eu não posso chegar só com a alegação do autor e dizer, não, o réu não tem dever de prestar contas. Até porque eu estou diante de um direito disponível. Mesmo que eu entenda que eu não tenho que prestar, eu posso prestar contas. Porque é direito disponível. Por isso que o juiz não pode dizer, não vou citar ele porque eu entendo que não está presente o direito de prestar contas. Se o juiz entende que ele é parte ilegítima, extingue falta de condição de ação. Se o juiz entende que a petição inicial é inepta porque não indicou precisamente as contas, inepta da inicial. Agora, o juiz não pode, no despacho inicial, salvo a hipótese do artigo 332, que é improcedência liminar, julgar improcedente pedido. Vai ter que citar o réu. Salvo a hipótese do 332, que é a improcedência liminar, o juiz não pode fazer isso. Professor, então essa primeira fase, ela vai quase que até a decisão, até a sentença, se o réu disser que não tem como. Exatamente. Senão ela Já pula para a segunda fase. Se o réu... 3 hipóteses que eu vou ter essa primeira fase. Primeiro, o réu contesta. Segundo, o réu é revel. Terceiro, o réu presta contas e contesta. Exatamente, porque aí eu tenho que decidir se em relação ao resto ele tem que prestar ou não. Porque eu não tenho como separar o processo. Por isso que eu vou... Mas então você vai ter que primeiro decidir se ele tem, sei lá, ele diz que tem que prestar A, B, de C e D, não. Você vai ter que passar por toda a primeira fase para daí na segunda. Exatamente. A, B, C, D e E. Exatamente, tem que passar por toda a primeira fase. Não tem previsão no procedimento para cindir. Não tem previsão para cindir. O que não quer dizer que o juiz, teoricamente, não possa fazer isso que está falando. Porque o juiz tem o poder geral de flexibilização processual. Seria um julgamento antecipado de méritos? Aí Não, seria uma decisão parcial de mérito, reconhecendo a procedência daquela parcela que ele reconhece e fazendo cumprimento provisório em outros autos. E aí segue com isso. Não há impedimento que o juiz faça isso. Não há. Inclusive eu vou colocar essa possibilidade no material de vocês. Obrigado. Falando em material, não Não tenho de consignação? Nada. Nem o plano 25. Não? Não. Mas eu coloquei, então eu devo ter colocado na turma errada. Coloco hoje, obrigado. Acontece. Pessoal, aqui. O réu é intimado para prestar contas em 15 dias. Sob pena do quê? Na revelia não pode ser, porque já contestou ou já foi decretada a revelia lá atrás. Mas é quase isso. Sob pena de não poder impugnar as contas prestadas pelo autor. Artigo 550, parágrafo 5º. Então ele vai prestar contas em 15 dias sob pena de não poder impugnar as contas prestadas pelo autor. Professor, não vai ter intimação se ele disser que prestar contas também? Não, também não. Se ele reconhecer, já vai direto para cá. Então nem convalida o que o autor falou? Oi? Sob pena de não poder impugnar as contas que o autor prestar. Então é mais ou menos o seguinte, o autor diz, olha, eu tenho contrato, nós tínhamos um contrato de arrendamento em que ele ficou administrando 5.000 cabeças de boi minhas. No final do contrato tinha 4.000, eu quero saber o que ele fez com essas 1.000 cabeças de boi. Foi reconhecido o dever de prestar contas, o réu foi intimado a prestar contas, não prestou. O autor vai lá e presta as contas e diz o seguinte, olha, ele me deve 1.000 cabeças de boi.
E o réu não pode impugnar essas contas prestadas pelo autor. Preclui o direito de impugnar. Vai ter que pagar. A princípio, né? A princípio, a gente vai ver por quê. Não, vocês estão estudantes de direito, vocês estão acostumados com a expressão depende. A regra é, se ele não apresentar as contas no prazo de 15 dias, ele não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor. Mas aí eu vou seguir a mesma regra que eu sigo para a revelia. Vai analisar. Exatamente. Se as contas que o autor prestou estão em forma adequada, como diz a lei, se essas contas estão fundamentadas em documentos, se há o mínimo de relevância contábil e acerto contábil nessas contas. Mas aí O juiz vai analisar. Porque não é automático. É a mesma coisa da revelia. A regra é essa. Então, qual é o argumento? Eu já dei sentença para os dois lados. Ratificando as contas do autor e negando as contas do autor. No caso que eu confirmei, o réu foi intimado para prestar contas, não prestou. O autor veio, prestou contas, apresentou as contas de forma contábil e comprovou. Disse, no caso da fazenda, eu tinha 1.000 cabeças de boi, tá aqui, 5.000 eu tinha. Tá aqui os certificados de vacinação de 5.000 cabeças de boi. Olha, a média de mortalidade nessa minha fazenda era de 1 boi por mês. Quer dizer que em um ano eu perdia 12 bois por morte natural. Portanto, eu tenho aqui que ele me deve a diferença entre 1.000 bois que sumiram e 12 que morreriam naturalmente. Então eu quero 988 cabeças de gado. Pela cotação do sindicato rural, o quilo do boi de pé vale tanto. Por esse mesmo site, o valor do boi, a média de peso do boi em pé é tanto. Portanto, ele me deve R$1.250.000. Ponto. Que motivo eu tenho para discordar disso? Nenhum. O réu não impugnou. As contas estão razoavelmente apresentadas. Qual é a decisão do juiz? O réu, intimado para apresentar contas, não fez, portanto não pode mais impugnar as contas prestadas pelo autor. Ponto. Que são razoáveis e não tem motivo processual para que o juízo delas divirja. Em compensação, já tive caso de... no mesmo exemplo, se eu dizer, ele me deve 15 milhões de reais. Porque eu tinha 1.000 bois, que cada boi valia 100 mil reais. Sei lá. E não tinha fundamento nenhum. Aí tu vai lá, não. Aí o que tu faz? Tu manda o autor comprovar documentalmente, aí tu abre a instrução, tu instrui o processo naturalmente. Mas essa é a lógica. A regra é essa. Se o réu, a sanção processual para o réu que não apresenta contas é não poder impugnar as contas prestadas pelo autor. Só vai nesse caso, daí não apresentar as contas e o autor disser, sei lá, os dois valem, o juiz pode pedir perícia para ver se é isso mesmo? Pode e deve. Inclusive de ofício. De ofício. Por conta do autor. Por conta do autor. Tanto as contas prestadas pelo autor quanto as contas prestadas pelo réu devem ser prestadas, essa é a expressão legal, sob forma adequada. Professor, eu não entendi muito bem assim, se o réu não apresentou as contas, o autor é apresentado, se o autor não tiver como apresentar... Aí ele pode pedir documentos, ele vai apresentar com os documentos que ele tem. Não tem como o juiz... Pode, o poder de instrução do juiz é amplo. Pode fazer a instrução, pode ter instrução na segunda fase. O que é forma adequada? A lei não diz. A lei não diz. O código anterior dizia que as contas seriam apresentadas em forma contábil. Aí já era melhor. Mas também tinha um problema, porque nem sempre forma contábil era a forma adequada para a prestação daquelas contas. Forma contábil o quê? Alguém que é contador? Ou fez técnica de contabilidade? Forma contábil é duas correntes, duas colunas. Uma de crédito, uma de débito. Forma adequada é a mesma coisa. Forma adequada é que as contas devem ser apresentadas sobre a forma de crédito e débito,
instruídas com os documentos comprobatórios dos lançamentos. Não precisa ser necessariamente em livro contábil, mas tem que ter uma forma que o juiz consiga entender. Crédito, débito. Bom, então, primeira hipótese. E se o réu apresenta contas? O réu pode, no prazo, ser intimado e apresentar as contas, certo? Se o réu apresenta contas, o autor vai se manifestar sobre essas contas, também no prazo de 15 dias, e poderá impugná-las. E fundamentadamente. O novo código não abre mais espaço para impugnação genérica. O novo código, sempre que ele fala em impugnação, ele exige impugnação específica e fundamentada. Isso está no 551, parágrafo 1º. E fundamentada. Impugnação específica e fundamentada. 551, parágrafo 1º. Se o autor impugnar as contas, o juiz pode fixar prazo para o réu apresentar os documentos comprobatórios das contas. Por isso que a impugnação tem que ser específica e fundamentada. O autor vai dizer, não, peraí, tu está dizendo que tu me pagou em 25 de março R$500, cadê e não tem lançamento do débito, não tem comprovante de depósito. Aí o juiz pode abrir prazo ao réu para juntar estes documentos. Qual o prazo? Prazo razoável. Depende da complexidade das contas. Depende da extensão da impugnação. Por que tem que ser impugnação específica? Porque senão o autor impugna tudo e na verdade não impugna nada. É que nem comum no seu trabalho. Quem é que trabalha com advogado trabalhista, ou já fez estágio no seu trabalho? A empresa vem e junta 2 anos de cartão ponto. 4 cartões. Aí a réplica, a contestação diz o seguinte: a parte autora impugna todos os cartões pontos apresentados pela ré, pois não refletem a realidade da relação contratual à vida, nem representam ponto britânico. Viu a expressão ponto britânico? Ponto britânico é que a gente trabalha 5 anos na empresa e chegou todos os dias às 8 horas da manhã. E saiu exatamente às 6. Não existe. Não existe porque é impossível chegar às 6 horas cravadinho todos os dias. Só que o que acontece? Tu tem que demonstrar quais cartões pontos isso acontece. Aí sim, aí o cartão ponto não vale como controle de frequência. Não presume nada. Mas só que o cartão ponto, tu tá alegando que tu saía todos os dias às 6h30. Então sem jeito, teoricamente, a meia hora extra. Aí vem a empresa e junta os cartões pontos. Não, ela saía às 6h05, 6h04, 6h03. Tu vai ter que indicar qual dia, em qual daqueles cartões, tem hora extra que tu recebeu e não foi paga. Então tem que pegar o cartão ponto e dizer, olha, no mês de março de 2015, eu trabalhei em 25 de março 4 horas extras. No dia 29 de março, mais 4. Olha aqui, ó, meu contra-cheque de março só me pagaram 4 horas extras. Se tu impugna a jornada, se tu diz que tu não trabalhava naquele horário, é outra coisa. O que eu estou falando é quando a parte diz que trabalhou horas extras que não foram pagas. Foram contadas e não pagas. E como se prova isso? Se não tiver testemunha? Não, quando tu diz que a tua jornada era diferente da marcada, é uma coisa. Sim, mas não digo no caso. No caso de hora extra, que tu trabalhou, marcou e não recebeu, é o cartão ponto e o contra-cheque. Servidor público adora pedir isso. Aí o sujeito vai lá e diz, olha, eu trabalhei 10 horas extras e não recebi.
Tá bom, aí vai lá o cartão ponto do cara, tem 10 horas extras. Tudo bem? Só que tu tem que me mostrar que tu trabalhou hora extra e que tu não recebeu no contra-cheque. Cartão ponto e contra-cheque. Prestação de contas é a mesma coisa. Não, se o ponto é britânico, não vale. O ponto britânico se entende que ele não... Não sei como é que está hoje, que eu não trabalho, eu trabalho há quase 10 anos. Mas no tempo que eu trabalhava, o ponto britânico se entendia que ele não servia como prova da jornada. A empresa não podia dizer assim, ó, prova que ela não fazia hora extra, aqui o cartão ponto. Eu dizia, pô, peraí, eu não fazia hora extra porque eu já assinava do primeiro dia da semana, eu assinava o ponto todos os dias. Então é isso que é o ponto britânico, que é muito comum no serviço público, né? Eu fui servidor 7 anos, acho que fiquei uns 5 sem assinar ponto. E aí no último ano fiquei assinando. Não, depois quando entrou o ponto eletrônico, aí eu assinei retroativo meus pontos todos. Não, eu estava no final do mês, assinava tudo. Estava no final do mês. Aí no ponto eletrônico também, o ponto eletrônico eu não marcava. Eu era oficial de justiça. Eu ia na auditoria uma vez por semana, 2. Conto muito. Gente, justiça militar é legal trabalhar. Justiça militar é legal. Concursinho só é demorado para sair. O meu foi 2004, antes do meu foi 99, depois abriu 2007 e agora em 2012. De 5 em 5 anos tem para servidor. Aí as vagas têm aumentado bastante. No meu tinha 9, profissional de justiça. No último já tinha, no de 2012, já tinha 12. E parece que vai ter, acho que 14, 15 vagas para o próximo, 2016, 2019, por aí. Todo o Brasil, né? Mas vale a pena. Então vamos lá. Para apreciar as contas, o juiz pode designar a prova pericial. Isso é bem comum de acontecer. Isso é bem comum. Porque realmente, quando o volume de contas é muito grande e não teve a figura da ausência de impugnação específica, tu pode precisar de prova pericial. Realmente é bem comum isso acontecer na segunda fase. Na primeira é mais difícil. A primeira, às vezes, tu pode usar uma prova pericial por discussão em relação à validade do documento. Eu já tive caso do sujeito dizer que não é ele que assinou o contrato. Então, não presto contas que o contrato é falsificado. Na segunda fase é mais comum. Mas também, às vezes, acontece o seguinte, eu tive casos de quererem fazer perícia meio que no grito. O réu não impugnou as contas do autor e depois queria perícia, porque não concordava com as contas do autor. Digo, não. Tu não impugnou no prazo correto? Agora deu, tá aqui a sentencinha, ó. Agora, a segunda fase, ela se encerra sempre por sentença. A segunda fase se encerra sempre por sentença. Essa sentença, ela vai fazer duas coisas. Ela julga as contas e ela fixa o saldo. Ela julga as contas e ela fixa o saldo. Credor ou devedor. Essa é a legal da ação de exibição de contas. O sujeito aqui, ele é autor. Chegou aqui, a sentença pode fixar saldo devedor. E aí, na fase de cumprimento, ele passa a ser devedor. O réu também pode entrar como devedor e sair credor. E isso é natureza dúplice. O juiz pode, no final das contas, ele pode fixar tanto o saldo credor quanto o saldo devedor. Independente de pedido. Independente de pedido. Por que independente de pedido? Porque tu não sabe qual vai ser o saldo. E a sucumbência na ação de exigir contas, como é que fica? A sucumbência na ação de exigir contas, ela é regida pelo princípio da causalidade. Eu vou
eu vou condenar a sucumbência a parte conforme o seu comportamento processual em cada fase. Então imagina o seguinte, na primeira fase, o réu vem e presta contas e reconhece o direito. Eu vou condenar o réu ao pagamento das custas porque ele reconheceu o pedido. O réu vem e diz o seguinte, eu tenho que prestar contas, mas não de todo o período. Sucumbência parcial. Se o juiz chegar no final e entender que ele tem que prestar contas só de alguns períodos, vai ser sucumbência parcial. Condena o autor e o réu ao pagamento de custas e honorários. Se o réu contesta e diz que não tem que prestar contas de nada, e o juiz reconhece esse fato julgando improcedente, sucumbe o autor. Se o juiz entende que ele tem o dever de prestar contas, sucumbe o réu. Se ele, a primeira hipótese que presta contas, sem existência, daí, digamos que tem a primeira decisão que tem procedente, que tem que prestar as contas, e daí ele julga as contas, e as contas são boas, vai ser bem mais rápido. Bem mais rápido. A vantagem é essa. Na segunda fase, a mesma coisa. Causalidade também. Se o réu vem e presta contas, eu não vou condenar o réu ao pagamento de honorários. Nem o autor, nenhum dos dois será condenado. Se o réu vem e não apresenta contas, nem faz nada. O autor é obrigado a apresentar e vou condenar quem na sucumbência? O réu. Se o réu vem e presta contas, e o autor impugna as contas, e o juiz ratifica as contas do réu, eu vou condenar quem a sucumbência? O autor. O autor. Causalidade. Quem deu causa ao resultado final do processo. Da sentença vai caber qual recurso aqui? A apelação. Da sentença caberá recurso de apelação. Viram como é fácil? Nossa, eu achei que fosse bem mais simples prestar contas. É uma ação simples. O problema é que tem determinados procedimentos que a relação jurídica de direito material é complexa. A ação é simples. Se vocês olharem, não tem muita complexidade. A única peculiaridade dela é 2 fases, com 2 momentos de encerramento. Fora disso aqui, ó, daqui é igual ao rito ordinário. Daqui não tem peculiaridade nenhuma. Só muda aqui sentença ou decisão, mas como sentença e como decisão não tem peculiaridade. Na segunda fase também não tem complicação. Vejam, é um procedimento simples. Se o réu apresenta as contas e o autor concorda, encerra. Se o réu não apresenta contas, o autor apresenta as dele, o réu não pode impugnar. Se o réu apresenta contas e o autor discorda, ele vai impugnar e o juiz vai decidir. O problema é quando a relação de direito material entre as partes é complicada. Vários anos de relação, muito dinheiro envolvido, relações complexas em que, principalmente, a pior coisa que tem, briga de família. Quando a gente vê inventário, nós vamos ver que o pior problema do inventário, a crise do inventário, é problema de família. Simples. Inventário é um procedimento que é para ser resolvido em 6 meses, quanto muito. Dá para resolver em 6 dias o inventário. Tecnicamente dá para resolver em 6 horas o inventário. Dá para resolver em 6 horas. O sujeito morre às 6 da manhã. A família pega as certidões negativas dele na internet, pega a concordância de todos, às 8 da manhã procura advogado, faz a escritura, leva no tabelião, o tabelião lavra, às 6 da tarde todo mundo assina, terminou o inventário. Recolhe o imposto pelo site da Procuradoria-Geral do Estado, 6 da tarde está feito o inventário. Em 12 horas tu faz o inventário. Agora, se o sujeito começa a discutir quem vai ficar com o Fusca, quem vai ficar... porque, se acredita em briga de família, a briga nunca é pelo bem. Teve um conhecido meu que tinha um problema com a esposa, que estava se separando, e eles tinham dinheiro, tinham casa, tinha assim, 2 casas, 2 carros, sabe? 2 salas de aluguel, tudo eles tinham 2, e tudo do mesmo padrão, sabe? Assim,
Aí, o que eles estavam brigando? Por um freezer. Porque no freezer tinha as carnes, o cara gostava de caçar, no Rio Grande do Sul tem épocas que permite caça, e o cara tinha carne de caça no freezer. E a briga era pelo freezer. Sabe, tinha 2 filhos, cada filho queria morar um com o outro. Os 2 trabalhavam, precisavam... Então, a briga era o freezer. Por quê? Porque ela sabia que o freezer tinha valor para ele e ela queria prejudicar ele. Como eu já vi marido brigar com mulher em disputa de separação, de partilha de bens, brigar por causa do gato da mulher. O gato nem gostava dele. Sabe, eu não gosto desse gato, esse gato me arranha, mas eu não quero que ela fique. Então, assim, o problema é briga de pessoas. O procedimento é simples. Aqui, eu já julguei prestação de contas de filho contra mãe. Dinheiro, né? Tá bom, pessoal? Todo mundo botou o nomezinho ali? Tá. Pessoal, eu tô gravando as aulas, você deve ter reparado no microfone. Tá. Eu gravo as aulas, algumas, né? Quando eu vou dar toda a aula num dia. Eu tô terminando de montar meu site e em breve vai estar no YouTube a aula. Editada, quando eu falo mal das pessoas eu tiro essa parte, mas vai estar lá, tá?